Olá pessoal, tudo bem? Eu quero conversar com você, você mesmo que tem sofrido com a concessionária de energia elétrica, porque é um verdadeiro absurdo o que essas empresas de energia vêm fazendo com os seus consumidores. Eu me chamo Silas Martins, sou advogado especialista em direito do consumidor do Robert Bezerra, escritório de advocacia. Quero que você fique bem atento porque nesse vídeo eu quero te explicar exatamente tudo o que você precisa saber caso você também seja mais uma vítima desse absurdo e acabe recebendo uma multa TOI. É cada vez mais comum, infelizmente, o aumento do número de casos de consumidores que estão recebendo essa famosa multa TOI. O pior é que se trata de consumidores que nunca, jamais cometeram qualquer tipo de irregularidade em seus medidores de energia e, infelizmente, absurdamente, ainda assim estão sendo de maneira completamente ilegal acusados de fraude. Primeiramente, nós vamos esclarecer o que é TOI. O TOI significa Termo de Ocorrência e Inspeção. É um documento emitido pela concessionária de energia elétrica, alegando que encontrou algumas irregularidades em seu medidor de energia. São irregularidades que podem ser violação de lacre, consumo abaixo da média e o principal, o mais famoso, que é o gato de energia. Sabendo disso, agora cabem algumas perguntas. Por exemplo, quando esse TOI pode ser considerado ilegal? Bom, esse TOI é ilegal, preste atenção, quando ele é feito de forma unilateral, ou seja, não há a mínima participação do consumidor nessa fase da inspeção e ela não segue as normas estabelecidas pela ANEEL. Por isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos para que você, consumidor, fique atento e não seja mais uma vítima desse absurdo. Primeiro, a companhia deve permitir que você acompanhe ou que você nomeie alguém para acompanhar essa inspeção. Ou seja, a concessionária deve dar oportunidade para o consumidor, ou pelo menos tentar, para que possa acompanhar essa inspeção. Número 2, se não for possível, se, por exemplo, o consumidor não estiver em casa, a companhia precisa entregar uma cópia legível do TOI para você ou para quem estiver acompanhando essa inspeção. Se você não puder acompanhar a inspeção, a empresa deve apresentar, preste atenção nisso, deve apresentar todo o conjunto de informações que caracterizem a irregularidade em até 15 dias da emissão. 4. Conceder a você o direito de defesa e o contraditório para que você possa contestar esse TOI. 5. Se a concessionária retirar o seu relógio, ela é obrigada a condicionar o mesmo num compartimento específico e lacrado para enviar para a perícia, e isso num prazo máximo de 10 dias. O que fazer se receber uma notificação? Caso você seja acusado, e diga-se de passagem injustamente, de ter cometido alguma das irregularidades mencionadas, primeiramente você precisa entrar em contato com a empresa e contestar esse TOI ilegal. Lembre-se, é muito importante que você anote todos os números de protocolo. Tudo sobre esse atendimento precisa estar registrado. Salve todas as conversas que você tiver com a empresa. Caso a concessionária não atenda o seu pedido, que vale mencionar, é provavelmente isso que vai acontecer, você precisa procurar um advogado de sua confiança para tomar as medidas cabíveis. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, como que eu vou provar que eu não cometi essas irregularidades? Bom, você não é obrigado a provar exatamente nada, porque é obrigação da companhia elétrica provar que você, de forma incontestável, furtou energia. Caso ela não consiga provar, esse TOI deve ser anulado. E a essa altura você pode estar se perguntando, tá, mas eu recebi a notificação do TOI, entrei em contato com a empresa, fiz a contestação e mesmo assim foi negada. E agora, doutor, o que fazer? Esse TOI ainda pode ser anulado? A resposta, obviamente, é sim.
já que administrativamente você não conseguiu resolver o problema, agora a solução é buscar auxílio no judiciário. Nesse caso, você precisa saber que pode ser ajuizada uma ação fazendo os seguintes pedidos, preste atenção. Primeiro, a anulação do TOI, tendo em vista que é completamente ilegal. Caso você tenha pago alguma dessas parcelas, e isso é muito importante, a devolução de todos os valores pagos por essa multa, é importante lembrar que essa devolução deve ser feita em dobro. Por exemplo, se você pagou, digamos que 3 parcelas de R$100, que dá o total de R$300, a empresa deve devolver a você a quantia de R$600. É muito importante destacar também, preste atenção nisso, que a gente não precisa esperar o término do processo para pedir a suspensão desse pagamento dessas parcelas. Isso simplesmente porque é possível pedir o que nós chamamos de tutela de urgência, já no momento inicial do processo, assim que se distribui a ação, pedindo para que o juiz determine imediatamente a suspensão dessa cobrança. Porque imagine só, com toda a dificuldade financeira que muitos brasileiros estão passando, ter que esperar até o final do processo para poder parar de pagar esse TOI todo mês. Uma quantia que muitas vezes faz falta no orçamento do consumidor, nós sabemos disso. E tudo isso por quê? Por uma prática que o magistrado já sabe que é ilegal. Então, é possível sim parar de pagar essa multa antes mesmo do final do processo. Ainda no processo, cabe um pedido, preste atenção nisso, de indenização por danos morais. E eu vou te explicar o porquê. É preciso que você imagine só. Você está em sua casa, vivendo a vida normalmente, faz de tudo para andar corretamente, vivendo uma vida honesta e, de repente, você recebe uma notificação que, na verdade, é uma acusação de que você está cometendo um crime ou uma fraude que você jamais cometeu. Qual é o seu sentimento? Justamente por isso, por ser uma prática abusiva e por acusar o consumidor de praticar uma fraude que ele jamais cometeu e gerar vários danos à personalidade do consumidor, a justiça entende que a concessionária tem o dever de indenizar esse cliente por essas acusações. Indenizações essas que giram em torno de aproximadamente 5 a 15 mil reais, variando de acordo com o caso concreto. Para isso é preciso analisar algumas coisas. Por exemplo, houve o corte de energia por falta do pagamento desse parcelamento do TOI? São detalhes que podem aumentar o valor da indenização. Portanto, você precisa ficar ciente dos seus direitos e das obrigações, isso mesmo, obrigações da companhia de energia elétrica, porque não basta a simples lavratura do TOI, uma acusação feita em um documento produzido unilateralmente, a empresa deve provar incontestavelmente que você cometeu essa irregularidade. Caso isso não seja feito, você precisa saber que esse TOI é ilegal. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre as informações desse vídeo, entre em contato conosco.